Boa noite a todos e todas. Está no ar mais uma live Papo de Intervalo. Estamos hoje aqui com o professor Paulo Pedrini, com o cineasta Carlos Pronzato, e iremos conversar um pouco sobre o documentário Padre Júlio Lancelotti, Fé e Rebeldia. Nos ajudem a divulgar essa live nos grupos e pelo Facebook. Essa live é realizada pelo Cipro Guarulhos, que é o Sindicato dos Professores e Professoras do Ensino Privado. Primeiramente, gostaria de agradecer a participação dos dois. É uma satisfação recebê-los aqui na live Papo de Intervalo. Gostaria de convidar o Paulo para se apresentar. O Paulo conheci há um tempo atrás, né? Eu trabalhei por um período na MF Enéas, e quando eu estava lá, recebemos um convite para visitar a exposição sobre o Dom Paulo Evaristo Armes, lá no Espaço dos Correios, e o Paulo foi o coordenador dessa exposição. Seja bem-vindo, Paulo, uma satisfação te receber aqui na live Papo de Intervalo. Nós que agradecemos, Thiago, é uma satisfação imensa estar com você e tantos amigos aí do Sempre Guarulhos, Juan, Henry, Ézio, tem uma galera aí que a gente caminha junto há um bom tempo já. É uma satisfação imensa estar com vocês na noite de hoje. Bom, sou Paulo Pedrini, sou coordenador da Pastoral Operária Metropolitana de São Paulo, professor de História e Sociologia nas redes públicas estadual e municipal, aqui na Zona Norte de São Paulo, na região da Vila Maria. Nesse momento também sou membro da coordenação nacional do Pacto Educativo Global no Brasil. Inclusive, quero aproveitar para convidar todos e todas aí para participar do Encontro Paulista do Pacto Educativo, que acontece amanhã pela manhã, às 9 horas. Ainda dá tempo de se inscrever e participar. Acho que a gente vai debater temáticas bastante importantes. E, de fato, assim, foi uma experiência nova, né? Conheço o Carlos Pronzato de longa data também já, um grande amigo antes de qualquer coisa. E, a partir do papo que a gente teve, ele propôs essa parceria aí, que foi uma satisfação imensa realizar esse trabalho com ele. E a gente quer dar continuidade, que eu acho que questões importantes a serem trabalhadas nessa pegada que o Carlos tem, que eu admiro demais, nessa pegada de colocar o cinema, né, como protagonista social mesmo, de colocar, de certa forma, a sétima arte a serviço da luta. É assim que eu vejo o trabalho do Carlos. É um cinema essencialmente militante. Então, é uma satisfação imensa ter tido essa oportunidade, que para mim foi uma novidade, mas agradecer muito também a ele essa oportunidade de ter trabalhado com ele, e espero que muitas outras virão. Legal, Paulo. Desde já a gente agradece a sua participação. E agora passar para o Carlos Pronzato, mas antes eu não poderia deixar de dizer que o trabalho do Carlos Pronzato faz parte da minha formação. Assim, em 2006 eu me tornei militante numa luta contra o aumento da tarifa na cidade de Guarulhos. E em determinado momento daquele ano, alguém do movimento Passe Livre falou: vamos assistir um documentário. Qual? Revolta do Buzu. Desde então, a luta do transporte me acompanhou por muito tempo. Mas um momento que me marca muito foi quando eu escutei o Carlos Pronzato falar pela primeira vez no documentário Encontro com Milton Santos. O Carlos Pronzato, para quem não sabe, é um bacunin digital, né? E nesse documentário ele fala sobre um manifestante com a câmera na mão. E outros filmes, outros documentários do Carlos foi marcando a minha trajetória na militância, né? Eu queria destacar a partir de agora, as Jornadas de Junho, que é parte da minha história de militante e da história desse país. Então, quem quer entender as Jornadas de Junho precisa assistir esse documentário. E também o documentário Acabou a Paz, né, sobre a ocupação das escolas, que eu também estive presente. E então eu estou muito feliz por você estar aqui, Carlos. Passo a palavra para você, seja bem-vindo.
Tá bom, muito obrigado, Tiago. Realmente fico feliz, né, por ter colaborado com tua formação e eu acho que de alguns mais nesse país, rodando, não, circulando por bastantes estados. Eh, Agradeço a Pedrini, Paulo Pedrini, um amigo, como ele mesmo falou, para mim, ante todo, Pedrini é um grande amigo, a gente se conhece não é muito tempo, mas digamos que de 2014, 2015, por aí, né? Quando teve aquela lei a tentativa de lei da escola sem partido, né? Que eu fiz um documentário naquela época, a escola toma partido, não? Dentro desses filmes, dentro do campo educativo, pedagógico, né? E o Pedrini está lá, está nesse documentário que eu tinha conhecido ele num debate sobre esse tema. No, se não me engano, foi no Sindiprev, em São Paulo, né? Em São Paulo. Isso. Então, isso foi o primeiro contato com Pedrini. Eu já estava vindo a São Paulo bastante, né, por outras questões, uma das quais Guarulhos, não? Que eu lembro, eu fui a Guarulhos, passamos o filme, não sei, me lembro se foi O A Revolta dos Pinguins no Chile, ou foi um desses filmes. Inclusive, eu me lembro muito porque tinha um pessoal vendendo DVDs lá no pátio e estavam vendendo DVDs meus. E aí eu quis comprar dele, não? Porque eu coleciono as capas assim, piratas que circulam por aí. E o cara não queria saber, não, achava que não era, entendeu? Que não era eu, entendeu? Eu acho que foi a Guerra do Gás na Bolívia, eu tenho. Foi aí em Guarulhos, eu lembro muito bem disso. Era um grupo muito interessante, muito interessante. Eu acho que você estava nesse grupo, né? Da De Unifesp, né? estudantes. É, um pessoal, foi em Guarulhos, já tem um tempo, não me lembro exatamente que filme. E foi a única vez, talvez, que fui e conheci um poeta, uma vez que sempre tento me lembrar quem é. Eu tenho um livro em algum lugar, um poeta fantástico de Guarulhos. Eu não estou lembrado agora, mas eu posso procurar esse livro em alguma das bibliotecas que vou perdendo por aí nessas viagens. Mas tem um local onde concentro tudo isso, deve estar aí. Então, para mim foi muito importante aquele período de Guarulhos e outras cidades, justamente pelos documentários que você citou aí, não? Aqueles que falam dos estudantes, das ocupações da escola. Então é isso, eu sou cineasta, documentarista, mais que tudo, né? Algumas ficções em curtas-metragens eu tenho feito, algumas poucas sobre Canudos, por exemplo. Trabalhava com cinema na Argentina no início dos anos 80, antes de ir para o México, para estudar cinema, eu não conseguia entrar lá na faculdade importante, lá de UEC, o Instituto, não, bom, não me lembro o nome agora, Instituto de Estudos Cinematográficos. E aí, em México, eu pensei em largar tudo e começar a viajar, e foi o que eu fiz. Comecei a viajar, estive vários anos viajando, morando em diversos países da América Latina, e eu já trabalhava com teatro na Argentina antes de sair, e retomei o teatro muito tempo depois, no final da década de 80, na Bahia, aqui onde estou agora, mas depois viajei morei em muitos outros estados, fazendo teatro, escrevendo e fazendo os filmes, né? Que realmente não tem tanto tempo. Eu começo com o cinema documentário, realmente no final dos anos 90. Até lá era mais ficção, era outro tipo de coisa, mas eu fui abandonando o teatro, não abandonando totalmente, espero voltar ao teatro, e entrei no campo político pela situação que estava se delineando na América Latina naquele período. Aquelas grandes manifestações, rebeliões camponesas, estudantis, o panelaço na Argentina, lá no Equador derrubando o presidente, na Guerra da Água na Bolívia, em 2000. E aí eu disse, bom, então agora América Latina, tudo que eu viajei, morei em todos esses países durante anos, agora que eu viajei sem câmera, agora quero voltar mais com câmera. E aí comecei a registrar e a construir esses documentários que estão circulando por aí, que estão... Eu estou tentando recopilar agora no canal, que eu abri há um ano por causa da pandemia. Eu geralmente entregava os filmes a outras pessoas que trabalhassem na questão digital e eu trabalhava os DVDs. Até hoje, continuo com os DVDs, vendendo, porque com isso que eu mantenho o trabalho, né? Mas a partir de agora, não, eu também entrei na questão digital. Então é isso, mais ou menos. Eu tento dividir o tempo entre o cinema documentário e a literatura, escrevendo alguns livros de poesia, de contos. Tem um de São Paulo, que eu gostaria depois, no final, de mostrar um pouco, de contos
que é uma homenagem à cidade de São Paulo. E Pedrini é um dos personagens de um dos contos, que Legal. é o Fêmur do Padre Anchieta. Legal. Um dos contos é pensado em Pedrini, o nome é Paulo Santini, se nome, é Paulo Santini. Ah, bom, Dos muito contos que é para ele. Isso. Cada conto realmente tem uma pessoa ou alguém que eu tenho tido alguma aproximação em São Paulo, principalmente na área política, na área da militância social. Então, foi uma homenagem durante a pandemia. Fiquei 3 meses na casa de um amigo em São Paulo, sem sair para lá União, e aí escrevi esse livro. Foi isso. Então, obrigado pelo convite. Estamos aqui para participar deste evento aqui do Simpro, e obrigado ao Simpro, não? Porque participou, Simpro Guarulhos, participou do documentário, não? Através das gestões do Pedrini, do nosso produtor, e é muito legal ter um Simpro, eu acho que é o único, não sei se tem outro, aí Pedrini pode me corrigir, do país, né? Que tem muitos Simpros, né? Mas o Guarulhos parece ser um dos mais militantes, não? Porque e que teve a coragem e o risco de estar num filme de Carlos Pronsato e Pedrini agora também. legal. É um orgulho para todos nós aqui do Simpro Guarulhos. A gente agradece desde já a participação. E para a gente começar o nosso papo, então, primeiro eu queria começar então trazendo uma pergunta para o Paulo, para que o Paulo, como que iniciou esse projeto? Como que vocês pensaram? Gostaria que você falasse um pouco sobre de onde que veio a ideia e como que vocês desenvolveram. Não, a ideia foi do Carlos, né? Em 2019, ele fez contato comigo tal, e falou da possibilidade de fazer um trabalho sobre o Padre Júlio, né? Foi Para, 2020 de mesmo, hein? certa forma. É? 2020. 2020. 2020, bem no início, Ah, o então. ano passado. Achei que tivesse sido no final de 2019. Não, foi na pandemia. É. E aí ele falou da gente conversar com o Júlio e tal, né? Que seria importante, ele sabe da relação que a gente tem, né? Nesse meio, não só sindical, social, mas também, digamos, eclesial, né? Minha militância, apesar de ter ido para outras áreas como o movimento sindical, eu nunca abandonei a militância pastoral, né? Pastoral sempre foi intrinsecamente ligada à minha trajetória. Então, o Carlos falou, poxa, você conhece o Júlio e tal? Eu falei, não, o Júlio é meu amigo. E aí, de estabelecer essa ponte e tal, a princípio eu só iria fazer o contato entre eles tal, né? A gente nem tinha conversado nada de fazer nada junto, mas de imediato eu me prontifiquei a ajudar no que eu pudesse, e não só por conhecer o trabalho, a seriedade do trabalho do Carlos, mas também da importância de registrar, né, de fazer o registro histórico desse trabalho incansável que o Júlio desenvolve no combate a esse modelo de sociedade que o Papa Francisco chama de sociedade do descarte, né? O Júlio, ele trabalha com aqueles que ninguém quer trabalhar. Foi interessante que outro dia falaram assim, perguntaram para ele, mas você está aqui nessa paróquia há tanto tempo. Tá tocando o telefone aí. Você virou, Paulo? Virou, Paulo, é. Pronto. Virou. Voltou. Você está aqui nessa paróquia há tanto tempo e você não sai daqui e tal. E ele disse algo assim, não, ninguém quer vir para cá. Ninguém quer vir para cá pela relação que a paróquia estabeleceu com a população de rua, etc., né? E também ninguém quer que ele saia, porque pode fazer com que essa galera o acompanhe. Então, tem esses dois lados. Mas a ideia do projeto, o crédito total aí foi do Carlos. Tá? Eu quero deixar esse registro. Eu me coloquei à disposição de ajudar desde o princípio,
e depois tive essa alegria dele me convidar aí para auxiliá-lo na produção, que para mim foi motivo de muita honra e satisfação. Legal, Paulo. Então, Carlos, você veio com a ideia, Carlos, e de onde que surge a ideia de gravar sobre o Padre Júlio Lancelotti? Não, é o seguinte, é mesmo como falou Paulo, foi bem conjuntural a questão. Eu estava chegando do Chile, eu fui lá fazer um documentário sobre a revolta popular contra o Pinheira. Já, já tinha no quarto trabalho lá no Chile, então para mim é quase que fácil ir e voltar do Chile por terra, não? Que eu, não sei, a maioria das pessoas sabem que eu ando por terra. Então eu entrei no Brasil e eu cheguei a São Paulo, março, eu acho, no início bem da pandemia, bem no início. Mas eu já trouxe o filme feito no Chile, a própria edição, a montagem, tudo foi lá no Chile. O que foi sensacional, não? Porque eu não poderia ter trabalhado naquele período em São Paulo, ninguém queria. Já um editor que trabalhe com você presencialmente seria bastante complicado. E aí eu fiquei na casa de um amigo, e aí comecei a sentir a falta de ir para a rua, né? Porque, como falei, eu comecei a escrever, meu amigo tem uma grande biblioteca, utilicei bastante material de arquivo para escrever. Finalizei um livro de poesia sobre o Chile também, né? Que eu mandei já, só foi editado no Chile. E eu queria fazer alguma coisa sobre o que estava acontecendo, mas não tinha condições, né? Condições sanitárias, nem uma equipe, não tinha retaguardia nenhuma para entrar nas ruas de São Paulo, imagina, não é? Qualquer cidade, São Paulo. Mas aí comecei a assistir na TV, assistia todo dia o jornal. Foi a primeira vez na vida que assisti uma novela inteira, né? Todo dia às 9 em ponto estava assistindo Fina Estampa, né? E fui estudando roteiro de Fina Estampa. Fiquei preso durante esses meses todos. E aí comecei a procurar, a seguir o Padre Júlio a partir daí. Eu não conhecia muito, tinha algumas notícias dele, do trabalho que ele fazia, mas me impressionou ele como um Quixote nas ruas, né? Ou como um Jesus das ruas, como fala o livro de Paulo Escobar, que é um escritor e um ativista social que está entrevistado no filme. Essa coragem dele, praticamente sozinho, no meio de todas as pessoas, num ambiente completamente precário em quanto a condições sanitárias, ele na rua lá, e isso me impactou, e aí entrei em contato com Paulo Pedrini, não? Porque ele é do âmbito da igreja que está com os pobres, não? A igreja social, a igreja de libertação. A gente já tem um conhecimento, temos falado muitas vezes sobre isso. Ele esteve sempre com Paulo Anas, com Paulo Evaristo, com Dom Paulo, né? Então, esse lado da igreja que me interessava. Até me interessava porque nas minhas viagens por Latinoamérica eu parei, consegui abrigo em muitas igrejas, pequenas igrejas, uma peregrinação, a minha peregrinação por vários países e cidades, me lembro em Guatemala, em antigo Guatemala, na cidade do México, a gente conseguia comida, hospedagem e continuava a viagem. Toda igreja tem um quarto de peregrino, né? Eu não era propriamente um peregrino, mas era um peregrino social, tipo a Che Guevara, viajando por aí, dando voltas, conhecendo as questões sociais. Eu tive muito abrigo sempre em igrejas, quanto mais modesta, melhor para mim, porque me aproximava. E eu acho que tudo isso, de alguma maneira, se juntou naquele momento de querer conhecer o Padre Júlio, né? A história do Camilo Torres na Colômbia sempre me interessou. O Padre Mujica, que é pouco conhecido aqui, é mais conhecido Mujica, o presidente do Uruguai, mas o Padre Mujica é um padre, tipo um Lancelotti da Argentina dos anos 70, morto pela AAA, Aliança Anticomunista Argentina, durante os anos de Jumbo, na Argentina. Um padre que vivia numa vila, lá se chama Villa Miseria, imagina o nome, né? Numa favela, tinha uma capela do Cristo Operário, o Padre Mujica, e sempre me atraiu porque estudei na mesma escola que ele, né? O Colégio Nacional de Buenos Aires. E então eu tinha presente essas figuras, o Padre Romero, não estive em El Salvador, morei em El Salvador uns 3, 4 meses, estive na igreja onde ele foi assassinado. Então, eu tinha um certo histórico, apesar de ser bastante anarquista nas minhas
posições políticas e teóricas, mas sempre me interessei por São Francisco, eu tenho lido livros sobre a vida de São Francisco, sempre me interessou tudo isso. Eu acho que o meu encontro com Pedrini veio justamente para impulsar mais esse lado meu, de estar ao lado desse tipo de igreja, ao lado desse tipo de pastores, ao lado desse tipo de militantes sociais como o Padre Júlio, né? Então, isso foi muito legal conhecer Pedrinho, além do gosto que você tem pelo popular, pelo futebol especificamente, e nem só por esses times grandes, ele tem aí o São Paulo, tem o Independiente, também pelos times pequenos, o futebol de várzea, o futebol popular, assim, toda essa insurreição que está lá atrás de uma bola de futebol, que não é só futebol. Mas voltando ao tema do Lancelotti, eu também tenho a questão da Moca. Eu me apaixonei pela Moca quando eu fiz o filme de 1917, A Greve Geral, quando foram os 100 anos da primeira greve geral. E me apaixonei pela Moca, fui aí no estádio do famoso estádio da Rua Javari, assisti 2 vezes o Juventus. A torcida do Juventus canta a música Bela Tchau. Bela Tchau, tchau. É uma torcida. O setor 2, que eu sei, um setor da torcida Juventus, porque tem muita direita lá também no Juventus, na Moca hoje, né? A Moca não é no mesmo bairro dos anos 20, do século passado, né? Mas então, Juventus, olha só, prende com a camisa Juventus. E não está preparado isso, não, viu? Eu ia falar do Juventus, sei lá, comecei a falar do Juventus agora. Então, a Moca, o Belenzinho, Belém, a Vila Júlia, né? Todos esses. Vila Maria Zélia. Maria Zélia, Vila Maria Zélia, todos esses aspectos históricos que se reúnem num bairro como o popular da Moca me levou um pouco também. Pô, quando eu soube que o Padre Júlio estava lá em Belém, Moca, eu tenho que ir lá e conhecer o Padre Júlio. Aí eu fomos um dia, final de dezembro. Fomos um dia, falamos com ele, e ele pediu para ligar numa semana, uns dias mais, para ele tomar uma decisão, saber se seria feito ou não. E fizemos de uma maneira muito simples. Fomos novamente depois em janeiro, acompanhamos um pouco ele, mas o filme mais ou menos, basicamente se estrutura a partir da entrevista dele, né? A partir de uma única entrevista na própria paróquia. A partir daí a gente instituiu outros elementos como para que ele colocasse seu discurso de uma maneira bastante dinâmica, não? Mais dinâmica do que apenas um discurso direto, né? Então eu acho que ficou um trabalho importante. Eu agradeço a Paulo Pedrini esse contato, porque não sei se eu chegaria da mesma maneira como cheguei se não tivesse Pedrini. Se ele não estivesse ali, talvez a relação de ir aos lugares, ir no São Martinho, ir na rua, conhecer pessoas que estavam com ele, teria tido o mesmo nível de convivência, de relação, não? Eu me lembro ainda, o primeiro que falou, o Padre Júlio, que me olhou assim com uma certa desconfiança, não? Como ele deve olhar todos os jornalistas que se aproximam dele, me falou, olha, o que tem que fazer é conviver, coisa que não é fácil, né? Não é fácil por diversas conjunturas. Eu, por mim, poderia ter convivido, até quis passar o ano novo lá. Eu poderia ter passado o ano novo, as festas de Natal, no meio dos moradores em situação de rua, mas não consegui. Mas era a minha intenção conviver mais um tempo aí. Mas eu acho que o documentário, de alguma maneira, tem um certo nível espiritual, além das palavras, que de alguma maneira mostra um pouco que nós estivemos bem comprometidos com o que fizemos. Sim. E o financiamento do filme, vocês foram atrás de apoio e como tem sido agora esse processo de divulgação também do filme, Carlos? Como que vocês estão realizando essa divulgação e como foi o financiamento dele? Bom, eu vou passar isso mais para o Pedrinho, mas queria só fazer um preâmbulo, que eu tenho uma maneira de trabalhar, de conseguir um certo financiamento básico, através de umas pequenas cartinhas que eu envio para os sindicatos, de 1 a 2 páginas, onde me apresento o projeto e coloco um valor, em troca de colocar a logomarca. Eu nunca fiz vaquinha virtual,
que está muito em voga, não? Já há muito tempo. Minha vaquinha sempre foi presencial. Sempre bati, cheguei num sindicato, numa entidade, e agora, claro, tem a possibilidade de você colocar uma conta e as pessoas individualmente apoiam. Mas vaquinha virtual nunca fiz, talvez eu faça em algum momento, mas o documentário anterior, não anterior, porque foi assim, Padre Júlio foi filmado entre início desse ano, mas teve um outro filme depois dele, que eu fiz aqui em Salvador, sobre o trem do subúrbio. Esse filme do trem foi feito basicamente com apoios individuais, porque a gente não encontrou muito eco nos sindicatos. Como o filme revela uma fraude de um VLT que o governo do PT aqui quis instalar e vai instalar, né? A gente só fala de derrotas, né? Mas temos que falar dessas derrotas, né? Como falava o Darcy Ribeiro, que é o que nos orgulha, né? Mas o VLT, que não é um VLT, será instalado e são os sindicatos ligados da esquerda que apoiam esse projeto e não apoiariam o que a gente fez. Então foram apoios individuais e eu fiz igual o filme, né? Apesar de me falarem, não, Pronsato, isso aí vai ser utilizado contra nas eleições. Eu estou nem aí com as eleições, eu quero saber o que acontece realmente com a realidade, não com as eleições. E então, aí no meio, e depois veio de Padre Júlio, que eu não pude ir aplicar a mesma questão, mas aí Pedrini, ele mesmo se colocou, digo, não, vamos procurar apoio mesmo de sindicatos, eu tenho contatos na área, iniciando com a área educativa, e inclusive ele deu a data do 1º de maio, que eu do início não entendi muito porque o 1º de maio, mas foi muito legal, porque justamente é a data que representa aquela destruição que o capitalismo faz com quem não, hoje não tem trabalho, está desempregado, né? Então, essa pauperização do trabalho motivou a apresentar o filme no 1º de maio, mas foi o Pedrini que eu dei carta livre a ele eu procurei alguns apoios básicos que eu sempre tenho, alguns sindicatos, amigos que poderiam apoiar, já era um trabalho diferente daquele do trem que falei, que poderíamos ter apoios maiores, né? E foi o Paulo que saiu atrás disso e eu fui fazendo o filme. Eu fui construindo o documentário, em contato direto com o Paulo Pedrini, sabendo, olha, você acha que seria interessante entrevistar tal pessoa, tal outra. Mas basicamente são pessoas em situação de rua, voluntários, e uma ou duas pessoas que a gente pensou em entrevistar, porque tinha uma relação muito direta com o padre, mas que estão constantemente ali. E o Paulo Escobar, gostei muito das posturas dele, tem um assistente social, tem o Frei Francisco, né, que foi indicação de Paulo Pedrini também, mas e pronto. E o Juca, que cedeu, o Juca Kifuri nos cedeu alguns minutos não, alguns minutos não, a gente colocou um minutinho, mas ele não cedeu o programa todo. O Juca falou, use e abuse. Sim, a gente pegou um trechinho muito bom E também o canal O Arcanjo no Ar, que transmite as homilias e as missas todo domingo às 10 da manhã. Nos cedeu também qualquer material, então a gente utilizou isso também como para um ponto. Aí a TVT, que é sempre parceira, né? A gente sempre tenta divulgar a TVT quando não tinha esse nome todo, não? Porque você já vem trabalhando com a TVT há tempo, assim, colocando desde 2015, que ainda eu acho que era de internet, né? E é isso mais ou menos. Agora o Pedrinho, eu acho que poderia falar mais sobre os apoios, como foram. É importante esse apoio, né, das entidades sindicais, dos movimentos sociais ao cinema independente, né? O Paulo, então, fez esses contatos, Paulo. Foi. Como o Carlos disse, quando eu, lá atrás ainda, a gente estava ainda bastante cru naquele momento, quando eu propus a ideia do 1º de maio, né, o Carlos falou, isso vai depender do andar da carruagem, né? Não tem como a gente bater o martelo agora, mas vamos trabalhar para isso. De fato, ele já topou de pronto, falou, vamos ver se a gente consegue cumprir essa meta. E primeiro também... Nosso ouviu? Sim. É o vento aqui, é terrível. Caramba! É vento aqui na praia, aqui tem um mar aqui na frente. Não é Copacabana, nem Leblon, mas é uma praia aqui legal aqui na Bahia. Maravilha.
E então, mas não sei, eu vou desligar o microfone então um pouco, para ver se Beleza. já melhor. Boa. E aí, a gente conversou, né, com o movimento sindical, grande parte do movimento sindical, a gente tem muita relação, né, a Pastoral Operária é uma espécie aí de, digamos, de articulador de 1º de maio, de Gritos dos Excluídos, e a gente acaba tendo relação com as diversas forças políticas, centrais sindicais, e sempre foi uma relação de muita construção conjunta também. E a partir disso, essa ideia veio por 2 razões. Primeiro, por considerar que o Júlio, de certa forma, não deixa de ser um operário do reino, né? Um cara que constrói com a sua ação transformadora, amorosa, revolucionária, cotidianamente, uma proposta alternativa de sociedade, de dizer que todos, de fato, têm o mesmo valor, enquanto pessoa humana, enquanto dignidade humana, né? E a gente sabe que ele optou trabalhar por aqueles que ninguém quer trabalhar. Então, tem esse sentido de operário do reino, e também, ao mesmo tempo, ressaltar que esse filme só foi possível porque foi financiado pelos próprios trabalhadores. Não teve nenhum apoio institucional, apoio governamental, institucional, de nenhuma forma. O projeto ele foi totalmente financiado pelo movimento. Né? Uns mais, outros menos, de acordo com a possibilidade de cada um. Né? A gente não colocou em nenhum momento, olha, tem uma cota mínima para participar, isso foi completamente livre. Né? As organizações participaram com aquilo que podiam ou que entendiam que era o que pudessem dar naquele momento. Né? Tivemos apoios também apoios de 2 pessoas físicas somente que se interessaram e falaram, eu tenho como contribuir pessoalmente, e fizeram a contribuição, entendeu? A partir de... Mas nem foi pedido. Foi de ver a divulgação de filme e as pessoas perguntaram se tinha como, de alguma forma, ajudar. Então, foi muito legal isso também. Né? Então, o sentido é esse. O 1º de maio, de fato, não foi aleatório. Ele tem todo um significado para a gente. E é fantástico, né? Apesar essa pegada que o Carlos tem de certa forma, o trabalho dele é assim, né? Ele é financiado pelos próprios trabalhadores. Nada contra, né? Se a gente entrar em algum projeto e tal, porque a gente sabe que a verba pública também é do povo, né? E nada mais justo que colocar verba pública a serviço, de fato, das causas populares, como é o caso do cinema produzido pelo Carlos. Mas a gente não tinha tempo hábil, enfim, e contou com apoio solidário de diversas organizações. Isso fez com que o filme, de fato, fosse possível. Inclusive o próprio Simpro Guarulhos, como a gente afirmou anteriormente. Legal, Paulo. Importante isso, né? Os trabalhadores incentivando o cinema independente. Quem não assistiu ao filme pode pesquisar lá no YouTube, no canal do Carlos Pronzato, Padre Júlio Lancelotti, Fé e Rebeldia. Assistam a esse importante documentário. E Paulo caiu. Carlos, deixa eu perguntar, a gente agora então a gente falou um pouco do filme e o Paulo voltou, porque eu ia passar primeiro para o Paulo, para a gente continuar primeiro com o Paulo, você que, pelo que eu percebi, você é um católico, deve ter uma aproximação do padre Júlio Lancelotti, da teologia da libertação. Eu queria que você falasse um pouco sobre
quem é esse padre Júlio Lancelotti, que, como a Flávia Mendes comentou aqui, é um padre que está sendo ameaçado de morte, né? Que a sociedade conservadora o ataca, o vê como uma ameaça, mas, ao mesmo tempo, ele é uma inspiração para nós que lutamos, né? Então, quem é esse padre Júlio Lancelotti, né? Como que você o enxerga? Qual a mensagem que você traz sobre ele? E a teologia da Bom, libertação? primeiro, a teologia da libertação, gente, é digamos, uma vertente da igreja, não só da igreja católica, né? Que enxerga que a construção do reino de Deus, o reino de Deus não é algo que eu almeje para além da vida, né? O chamado céu. O reino de Deus a gente tem que construir aqui e agora. E o que significa isso, esse aqui e agora? Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida e a tenham plenamente. Então, uma fé que não se compromete com a defesa da vida e da dignidade humana, ela é hipócrita. Ela é hipócrita. Sim. Tá? Não existe fé que não respeite acima de qualquer coisa. Como dizia Dom Paulo, não existe templo maior do que a pessoa humana. Esse é o maior templo divino. Então, cada ser humano é sagrado. Tem até um trecho do documentário que um rapaz comenta que se existisse alguém vivo nesse momento que lembrasse Jesus Cristo, Padre Júlio Lancelotti é um cara que é o exemplo vivo, né, da mensagem de Cristo. E a gente lembra que Jesus não andava por aí com os poderosos, né? Sim. Ele foi atrás dos cobradores de impostos da época, daqueles que eram, de certa forma, excluídos, marginalizados. Jesus andava com esses, não eram com outros. Então, a opção preferencial pelos pobres, pelos descartáveis por esse modelo capitalista assassino que a gente vive, é uma opção fundamentalmente evangélica. Uma opção fundamentada no evangelho. Quem não tiver esse compromisso e bater no peito que pode conhecer a Bíblia de cabo a rabo, se não tivesse compromisso, não serviu de nada. Então, a teologia da libertação, é claro que eu queria registrar aqui, acho que duas figuras marcantes na trajetória do Júlio. Foi na época da Arquidiocese de São Paulo, pastoreada por Dom Paulo Evaristo Arnes, e o bispo regional que o acompanhou durante muito tempo e quem ele tem um carinho imenso, que é Dom Luciano Mendes de Almeida. Foi bispo aqui na região leste, na região Belém. Ele morava ali no bairro do Belém, Pronzato. Morava no Belenzinho, ali bem próximo ao Largo do Belém. E Dom Luciano Mendes nos deixou há algum tempo, né? Por último, ele foi bispo lá de Mariana, em Minas Gerais. É uma outra figura marcante na trajetória do Júlio também. Então, o Júlio, ele representa, através da sua ação, de certa forma, ele é herdeiro dessa tradição profética, né, que fez essa opção tão radical. Né? A gente lembra também, está fazendo um ano da partida aí de Dom Pedro Casaldáliga. Sim. Foi outra figura fundamental, né, na defesa da vida, e o compromisso que essas pessoas tiveram durante toda a sua trajetória de entender a sua autoridade. Dom Paulo sempre dizia isso, que a função dele era uma função de poder. O cargo de arcebispo de São Paulo não é pouca coisa. Só que ele dizia o seguinte: se o poder não for serviço, ele não serve para coisa alguma. Sim. Tem um caso muito interessante. Dom Paulo, antes de ser arcebispo,
ele foi bispo auxiliar aqui em São Paulo. E aí ele era responsável pela Zona Norte como bispo auxiliar. E na Zona Norte ficava a maioria dos presídios. Ele foi num presídio onde tinham presos políticos, querendo ver os presos, e o delegado de plantão falou, não, o senhor não pode. Ah, mas eu sou bispo, tal. Não, aqui bispo auxiliar não entra, não. É no mínimo arcebispo. E Dom Paulo, depois, em 70, é nomeado arcebispo de São Paulo. Uma das primeiras coisas que ele faz é voltar paramentado como arcebispo nesse mesmo presídio. E falou, e agora, eu não entro? Então, ele colocou a indumentária, serviu para quê? Para se colocar a serviço da justiça. Né? Então, o Júlio, ele representa essa tradição. Ele é um cara que deu continuidade a essa luta. Tem um carinho imenso, um respeito enorme por ele, e também é um grande amigo. Então, foi também uma grande satisfação fazer esse registro desse trabalho incansável dele, né? A gente percebe o quanto o Júlio se dedica, não é de hoje, né? Lá atrás era pastoral do menor, depois ele vem trabalhar com a questão da população de rua. Um lugar que a gente esteve, que foi bastante emblemático aí no filme, é a Casa de Oração do Povo da Rua, lá na Luz, que tem uma história bastante interessante. Uma das coisas que o Júlio levou para Dom Paulo uma vez é que o povo da rua reclamava muito da discriminação que sofria nas igrejas. Muitas vezes eles entravam nas igrejas ou vinha segurança, ou então as pessoas se afastavam, enfim, elas sofriam um preconceito enorme. E o Júlio falou, olha, uma coisa que eles queriam é que a arquidiocese fizesse uma igreja para o povo da rua. E aí Dom Paulo falou, não, eu não concordo, não. Eu não quero que seja só uma igreja. Tem que ter também um refeitório, um espaço de convivência para eles, onde eles possam se banhar, se alimentar, se confraternizar e ter uma convivência fraterna. Então, Dom Paulo foi para além disso. E aí ele recebe um prêmio Nivano da Paz, dado pelos budistas no Japão. Se não me engano, o prêmio equivalia a $700 mil, alguma coisa assim, e com o dinheiro do prêmio, ele entrega para o Padre Júlio para construir a Casa de Oração do Povo da Rua. Maravilha. Né? Então, acho que o Júlio é isso. O Júlio é uma continuidade de uma geração de pastores e profetas aqui que a gente teve, que não podemos esquecer nunca, que eles nunca vão deixar, de fato, de fazer parte efetivamente da nossa caminhada. Eu também, com certeza, sou fruto disso, assim como o Júlio. Legal, Paulo, muito bom te ouvir. E no documentário tem uma das pessoas que comenta que se tivesse 2 padres Júlio Lancelotti em São Paulo, 3, 4 ou 10, 20 espalhado pelo país, muito do sofrimento do povo da rua ou daqueles dos legados, né, dos seus direitos, muita dignidade poderia ser trazida se outros padres realizassem o mesmo trabalho, né? Então, a teologia da libertação, ela tem uma história importante dentro do Brasil, na luta contra a ditadura. Você falando, me veio à cabeça o filme do Marighella, que saiu de forma pirata essa semana e que aparece bastante o quanto que os padres e os freis da teologia da libertação tiveram uma importância grande no processo de resistência à ditadura, né? E, Carlos Prosato, eu estava pensando também no outro trecho do documentário. O padre Júlio Lancelotti, ele chega a citar os zapatistas, né? Eu achei muito interessante. Sim. E ele faz uma crítica ao sistema político muito forte, né? E você, como um anarquista, já comentou que muitos anarquistas encabeçam, às vezes, uma luta anticlerical, mas acredito que você tem um olhar de admiração por esse segmento da Igreja Católica, né?
qual é a sua visão sobre o Júlio Lancelotti, sobre ter conhecido um pouco mais da vida dele? O que você traz sobre ele? Não, eu queria começar falando dessa última questão que você colocou, dos anarquistas. Olha, eu entrei em contato com vários, assim, meio como provocando, né? Meio como provocando, inclusive amigos cineastas que também não são anarquistas, mas são cineastas muito conhecidos, né? Da área política, né? E alguns até meio que achavam engraçado, não? Porque me conhecem assim como o cara que está nas insurreições, nas ocupações da escola, tudo isso que vai muitas vezes contra as organizações verticais, partidárias, inclusive, né? Então, a gente trabalha mais nessa questão horizontal, né? Tanto como o zapatismo também faz, com o Sem Terra, com o Sem Teto, esse tipo de organizações que é o que eu particularmente procuro, né? Saber como que isso se constrói, porque eu vi viajando essas coisas, me interessaram muito e passei a pesquisá-las, não? E a procurá-las e a dar visibilidade a essas possibilidades de organização social, não? Da sociedade ser organizada de uma outra maneira, né? Sair dessa, incluindo as próprias eleições, como estão postadas, né? Que eu também nunca voto, votei só uma vez na vida e depois disso nunca mais, né? Mas eu queria falar que quando eu enviava as mensagens, aí eu me surpreendi, porque a maioria, quase a imensa maioria, já não, esse sim, esse padre sim. Mas eu te falo, anarquista realmente que está no olho do furacão da luta social hoje no Brasil, de vários estados, que eu conheci muito por causa do filme da Greve Geral de 1917, que realmente foi uma homenagem ao anarquismo brasileiro, os imigrantes italianos, portugueses, espanhóis, né, que provocaram, junto com os paulistas e com os brasileiros, aquela primeira grande greve geral aí na Moca, não? Então, eu tinha esse conhecimento dessas pessoas, entrei em contato e era fantástico, né? Até hoje, eu estou fazendo um filme agora sobre um anarquista cearense, que morou aqui na Bahia, é falecido, né? E são os anarquistas da Bahia, um grupo, um dos grupos, não? Talvez o principal, o mais histórico aqui, que me convidou a fazer esse documentário. Eu falei que estava fazendo esse aqui e estão todos interessadíssimos no padre Júlio Lancelotti. Eu acho que é incrível, não? Como que um padre, uma paróquia, né, católica, consegue fazer essa ponte com o zapatismo, com o movimento anarquista, como é citado pelo Pablo Escobar, que é o padre dos anarquistas. Eu mandava mensagem, não, estou fazendo um filme do padre dos anarquistas. E o pessoal achava essa contradição completamente irracional, né? Mas eu acho que foi sensacional, inclusive na live que a gente teve com o padre Júlio, eu citei em vários momentos citei o anarquismo, como ele é citado no documentário, ele dava um riso assim, um sorriso de satisfação, né? Como dizendo, não, esse povo me interessa, porque esse povo está na rua, porque esse povo está comprometido com as causas sociais, genuinamente, autenticamente, não é? Eles estão expostos à repressão, eles estão lá todo dia, nos bairros mais prejudicados, eles não estão em gabinetes, tranquilamente, desfrutando de salários, entendeu? Eu não vou dizer nem a palavra, que tipo de salários, e fazendo política dessa maneira, entendeu? Então, eles estão lá, como esse Paulo Escobar, que está num viaduto, a gente foi lá e me levou no viaduto da Alcântara Machado, eu não pude ir na Radial Leste, mas eu conheço muito esse universo das ocupações. Eu fiz vários filmes sobre ocupações de sem-teto. Morei em espaços assim durante as filmagens, né? Como acostumo a fazer para me integrar nas questões, né? Então, para mim, essa questão do Padre Júlio, que nem imaginava que eu teria essa possibilidade de dialogar em nível de uma proposta que pareceria ser completamente oposta, mas é oposta à Igreja Católica, eu nem diria hoje do Vaticano, porque temos um aliado no Vaticano hoje. Hoje temos uma pessoa que pode passar aqui na rua, descer do carro, como ele fez no Rio de Janeiro, que provocou um imenso desastre para a segurança quando ele veio em 2013, né? Que foi até um cara do ônibus, assim, olhando para baixo, olha o Papa aí, o carro estava no meio das pessoas. Eu vi isso na Itália,
em Roma, caminhando pelo centro de Roma, tinha uma aglomeração, falando o que estava acontecendo. Não, o Papa desceu do carro para comprar óculos, uma ótica, entendeu? Uma coisa... Então hoje eu falar do Vaticano, eu falo do Vaticano histórico, não do atual. Claro que o Vaticano não vai mudar nunca, né? Mas pelo menos temos uma pessoa que de alguma maneira o Júlio, representa o que Júlio Lancelotti está fazendo aqui, e até ligou para ele, não tem a fala aí da Roseli, que é uma pessoa completamente devota ao Padre Júlio, que está no filme, que mora ao lado, é a vizinha, entendeu? Que eu não sabia, porque foi muito engraçado. Eu estava entrevistando uma senhora chamada Maura, que está no filme, do bairro, e ela falou: vamos ver uma senhora que mora ao lado, que ela está sempre na igreja. E quando ela sai, pô, já tinha visto ela cantando na missa, já tinha visto ela dentro da paróquia, não? E me surpreendeu, não? Porque como não? Essa pessoa eu conheço. Então, voltando ao Padre Júlio, realmente é de um magnetismo impressionante. Eu acho que a igreja mais militante, mais que está com os libertários, que está com as pessoas na rua, deve agradecer a presença do Padre Júlio, né? Porque, claro, ele faz parte de uma instituição e ele comenta isso não no filme, porque não teve como entrar essa fala. Ele fala que seria ingenuidade pensar que a igreja é uma coisa homogênea, que todo mundo pensa da mesma maneira. Mas não, a gente não achou maneira de entrar com essa fala, porque já estava explicitado. Tudo o que ele faz uma outra igreja, não é, Pedrini? O lado oscuro da igreja, o lado oscuro da luz. Ele representa um modelo de igreja, Você né? fala, não? Que ninguém vê, né? Está do outro lado. A gente tem a lua iluminada desse lado aqui, mas o outro lado ninguém vê, nunca. Mas está lá. Então, esse lado é que foi visível e está sendo visível através do Padre Júlio e de outros padres, como o Padre Chicão, que eu não tive oportunidade de conhecer, e outros padres que pelo país desenvolvem atividades similares. Eu queria também trazer outra relação do Padre Lancelotti e da teologia da libertação, que surge nos anos 60, 70, porque também a militância mais marxista, leninista, que está com figuras como Che Guevara, o Che Guevara também tem uma coisa assim, muito crística, muito de, entendeu? Uma coisa muito sacrificial. A própria morte dele é um sacrifício, não? Eu sempre acreditei nisso, e estando na Bolívia, Acho que travou. onde ele morreu, travou. Foi uma grande entrega, inclusive entregar à história uma imagem de alguém que se sacrifica. Eu acho que isso está. Ele não era. A gente não tem informações de que o Che Guevara seja católico, né? Inclusive a família era ateia, não? A mãe, o pai, né? Mas eu acho que ele tinha isso, não, também. Essa possibilidade de se sacrificar para os outros. E no Peru, na primeira viagem dele, ele vai no leprosário, não? Você deve lembrar. Inclusive está retratado no filme, mas isso é real. Ele é o único, entre todos os médicos e os assistentes que estão lá naquele leprosário, que está numa ilha, em Peru, ele é o único que toca as pessoas, toca as pessoas, que estão com lepra. E Padre Júlio é o único que está na rua tocando as pessoas. Não é isso? Sim. E tem um depoimento que eu considero um dos mais expressivos do filme, que mostra também um padre que adota os avanços da sociedade, como a questão do LGBT e todas essas questões que estão sendo discutidas, e ele também falou, ele cita isso na live, que é um comentário da Liz de França, que é um LGBT, que ele fala, não é por causa de uma sandália, não é por causa de uma roupa que ele me deu, é por causa do caráter do Padre Júlio. Então, o Padre Júlio reúne tudo o histórico dele, da teologia, da história, dos estudos que ele desenvolveu ao longo de sua carreira, mas ele tem uma característica própria, que eu acho que isso não é dissociado do que ele é como pastor, como pároco, como vicário, né? Ele tem essa questão pessoal que se junta a todo esse estudo, né?
bom seria que tanta gente que estuda tanta teologia e que convive nas missas, nas igrejas do país e do mundo, tivessem esse caráter e essa coragem que ele tem de devolver um pouco à igreja muito do que ela perdeu ao longo do tempo, ao longo da história, né? Legal, eu vi o comentário aqui. Oi, Flávia Mendes, muito bom debate. Padre Júlio é um exemplo para todos nós no Islã, porque é isso que o Carlos comentou, né? Ele se tornou uma referência e vem se tornando cada vez mais uma referência para várias pessoas de outras religiões, anarquistas, comunistas. É um consenso, assim, do ponto de vista Sim. humano, né? E eu tenho uma memória aqui que foi os momentos que eu encontrei o Padre Júlio Lancelotti nas jornadas de junho, nas ruas, né? Pós 2013, a qualquer momento que você estivesse numa manifestação, você poderia se deparar com o padre Júlio Lancelotti de máscara, touca, segurando uma faixa, caminhando ao lado da juventude, né? Isso não aconteceu uma ou duas vezes, né? Aconteceu muitas vezes. Aliás, tinha um espaço importante, que era o espaço Tortura Nunca Mais, ali no centro de São Paulo, que é um espaço também da Igreja Católica e que foi sempre um espaço de resistência, né? E, Paulo, o Ezio, ele comenta uma coisa que é importante, e você que está dentro da Igreja Católica deve acompanhar mais. Existe uma rejeição dentro da Igreja Católica à teologia da libertação, né? A Igreja Católica como um todo, e até mesmo ao padre Júlio Lancelotti, né? Como que ele é tratado, assim, dentro dessa instituição Igreja Católica? Não só ele, mas os padres da teologia da libertação. Digamos que assim, a igreja não é diferente da sociedade. Da mesma forma que você tem pessoas com esse nível de compromisso, a gente sabe que tem outro lado, digamos que na luta de classe está do outro lado, muito claramente. A igreja, é interessante que desde que a igreja nasceu, é intrínseco ao ser humano, a gente sabe disso, a questão política. E a igreja não é diferente, a igreja sempre fez a política. Agora, a igreja começou a ter esse discurso, a igreja não deve se meter em política, quando a igreja, parte dela, tomou o lado dos pobres, porque, historicamente, ela sempre esteve ao lado dos poderosos. Então, quando parte dela, digamos, tomou posição a favor dos menos favorecidos, dos excluídos, dos pobres, dos marginalizados, é claro que isso incomoda. Então, não pensem vocês que o Padre Júlio seja alguma unanimidade, não. De fato, não é. De fato, não é. Tá? Não a igreja hierárquica, claro que, digamos, a própria arquidiocese, a própria CNBB, respeitam imensamente e apoiam o trabalho do Padre Júlio. Agora, a gente sabe que a gente tem movimentos extremamente, não diria nem conservadores, movimentos reacionários mesmo dentro da igreja. Então, isso faz parte. Agora, é claro que é um contraponto, né? É o contraponto. O Papa Francisco, que o Carlos estava lembrando, que é uma figura emblemática hoje também, com certeza não é nenhuma unanimidade. Ele é muito criticado, né? Mas a gente sabe quem os criticam. Sim. Quem os critica é a banda de lá, né? Sim. Tem uma frase dessa coisa do Júlio ter se tornado uma referência não só para os cristãos, né? Eu acho que tem duas frases aqui que eu acho que podem ajudar a gente a pensar sobre isso. O Dalai Lama, quando perguntado qual era a melhor religião, ele disse o seguinte: a melhor religião é aquela que te faz melhor enquanto ser humano. As pessoas acham que a solidariedade é uma dimensão religiosa, e não tem nada a ver com religião. Solidariedade é uma dimensão humana. Independente da questão de profissão de fé de cada um. E outra coisa, quando perguntado, o Frei Beto, quando foi perguntado
se não havia contradição entre o cristianismo e o marxismo, ele respondeu que o mundo não se divide entre crentes e ateus, e sim entre opressores e oprimidos. Uhum. A gente tem que escolher de que lado que quer estar na história. Muito bem. Então, é claro que a escolha, seja ela qual for, nós vamos ter opositores. Agora, o que a gente tem que ter claro é que a gente está do lado certo da história. Legal, Paulo, bacana. Eu lembrei também agora de a questão do Paulo Freire, quando ele fala que chega nas comunidades lá de Recife como um cristão e sai como um marxista, né? De fato, essas teorias revolucionárias de esquerda, essa luta contra o sistema, tem também como inspiração essa figura de um Jesus Cristo rebelde, né? De um Jesus Cristo que enfrentou o Império Romano e que lutou contra toda forma de injustiça e ao lado dos oprimidos, né? Dos desprovidos desta terra. A Flávia pergunta aqui, Carlos, se você tem pensado em produzir algo mais ligado dentro, ela coloca aqui neocristianismo, fascista, mas você está produzindo alguma coisa dentro dessa esfera da religião? Assim, você tem pensado em produzir alguma coisa sobre o cristianismo no Brasil ou algo dentro dessa temática? Sim, em 2012, aquela greve do Frei Capio, a greve de fome lá no Nordeste, aqui no Nordeste, contra Contra a transposição a... do Rio São Francisco. Isso, quando foi? Isso foi em 2012, né? Ou 8, 12. Eu sempre me confundo. Não, bom, eu tive a Eu acho que oportunidade de fazer 8. dois documentários, acompanhei a primeira greve dele em Cabrobó, em Pernambuco, que foi mais curta, foram 10 dias de greve de fome, e depois veio a outra, que ele falou, no final do primeiro documentário, ele fala, se não for respeitado as nossas demandas, voltarei a fazer greve. Ele fez de novo, fez 24 dias de greve de fome, lá em Sobradinho, lá já na Bahia, e, bom, e aí eu conheci um pouco ele, e um dia lá na paróquia, lá em Barra, ao lado do Rio São Francisco, eu falei com ele, não, eu gostaria de fazer um filme que eu sempre me interessei por São Francisco, os franciscanos, né? E aí ele me falou, olha, é ótimo, mas eu acho que é bom não me entrevistar. Por quê? Perguntei. Não, porque os próprios franciscanos, eu acho que nem gostaria que eu estivesse no filme. Então, eu gostei muito dessa fala, então é um pouco complicado. Eu gostaria de. Aí eu fiquei um pouquinho com um pé atrás, né? Porque depois eu fui ler livros sobre os franciscanos, eu mais ou menos conheço todas as brigas que há desde 1200, né? Dentro da própria ordem franciscana, então não é uma coisa monolítica, homogênea. Então, essa foi uma possibilidade, alguma coisa que eu tivesse gostado de fazer. E depois sempre me interessou, como falei no início, a figura do Camilo Torres, que é um colombiano, não? Que pegou em armas, não? Na guerrilha colombiana e morreu na guerrilha, sendo um sacerdote, né? Sendo um sacerdote. Então, a partir de figuras assim, de proa dos movimentos, eu gostaria de fazer. Não sei se eu teria perna como para organizar um trabalho mais abrangente enquanto instituição, enquanto ordem, não? Mas sempre me interessou, frequento uma época a biblioteca dos dominicos aqui, eu acho que a igreja guarda tesouros impressionantes, quando eu fiz um filme aqui sobre Caramuru, né, que a Catarina Paraguaçu doou as terras todas de um setor aqui de Salvador da Bahia à igreja, aos dominicanos, né? E, então eu fui lá, peguei um documento, está lá o documento, mas eu gostaria muito de abordar isso, mas me interessaria mais a Igreja Popular, né? Gostaria. Se a Flávia, que fez a pergunta, tiver alguma ideia, a gente pode falar. Já temos um produtor que é Pedrini e um divulgador que é Tiago. Já temos 3 na equipe. E eu estou Mas sabendo. eu queria falar uma outra coisa, Tiago, que você citou Marighella. Certo. Como uma relação que houve, justamente, que Marighella cai pelo apoio que ele vai dar, pela preocupação que ele tem com os dominicanos, não é isso? Em São Sim, Paulo. Ele sim. quer salvar os dominicanos e ele vai naquele encontro na Alameda Casa Branca e ele é eliminado. Mas no documentário que a gente fez sobre Marighella, que eu vou começar a divulgar agora, aproveitando, não? Fazendo guerrilha com os filmes
do Wagner Moura, que eu já fiz com o outro na época, com a de Isa Ferraz, né? Que tinha toda a grande divulgação do país, mas eu tinha feito um também pequenininho, mas as pessoas confundiam, era esse ou era outro, a gente fez de propósito, então o nosso explodiu também na época, então vou tentar fazer isso agora de novo, estou abrindo aqui para todo mundo, se vocês veem um Marighella que não é o de Moura, é o nosso, viu? Legal. Já vi, já. Que se chama Carlos Marighella, quem samba fica, que no samba vai embora. Você assistiu? Sim. Então, tem uma fala impressionante aí do filho de Marighella, Carlinhos Marighella, onde ele revela pela primeira vez que ele perdoa os dominicanos. Porque você sabe, a história mostra que, apesar de não ter sido uma ideia, digo, dos dominicanos, vamos denunciar Marighella, não, foi como uma historiadora fala também no filme, foi uma cadeia de quedas, não? Uma rede de informações, onde o Fleury estava completamente com todas as suas garras e suas pessoas trabalhando para chegar ao inimigo público número um do Brasil naquele momento. Então, ele perdoa publicamente, ele me fala, eu acho que fala até abertamente, não no off, fala no filme que é a primeira vez que ele perdoa. Ele fala assim, ele perdoa por todos os ataques que ele sofreram por causa da queda de Marighella. Então, ele reivindica a, a, os padres. E outra questão, o Frei Beto ele me falou lá em Porto Alegre, quando a gente lançou o filme no Memorial da América Latina, no centro de Porto Alegre. Quando o filme terminou, ele falou, gostei muito, mas você não fez um filme sobre Marighella, ele falou. Aí perguntei, como que não fiz um filme sobre... Não, você fez um filme sobre a ALN. E é verdade. E outro dia estavam falando que numa live que tivemos sobre o filme de Brumadinho, sobre a tragédia de Brumadinho, um deputado do PT, lá, André Quintão, justamente colocou um pouco isso, que o filme não fala apenas do Brumadinho, fala de muitas outras questões, a questão da água, das minas de água que Minas deveria ter, e outro monte de outras questões. A gente faz muito isso. E uma das questões que eu queria colocar no filme Marighella era a questão dos dominicanos. Sim. Porque uma questão que sempre me chamou muito a atenção, como os ataques, como também com os camponeses na Bolívia. Acontece a mesma coisa. Os camponeses são os traidores, os bolivianos traidores. Inclusive, a filha do Che diz que uma vez falou, jamais, numa mesa com bolivianos, ela falou, jamais pensei que eu estaria sentada numa mesa com bolivianos para falar de meu pai. Mas não é que são eles, era a situação, a conjuntura levou os camponeses a denunciar a guerrilha, entendeu? Sim. A denunciar a guerrilha. Uma coisa, Como? Não, uma coisa que me chamou a atenção na sua fala, naquele filme também que é bem famoso aí, o Batismo de Sangue, eu acho que tem o filme no geral é até bom, mas tem uma coisa ali que eu não sei se foi desconhecimento da história ou o que aconteceu, mas tem uma cena emblemática no filme onde o arcebispo vai à cadeia ver eles quando eles foram presos, né, pelo Fleury, e eles falam que estavam sendo barbaramente torturados, etc. E o bispo fala, mas vocês não foram presos celebrando missa. Porque aí você tem pelo menos duas coisas distintas. Que não era Dom Paulo esse aí, não era não. Não, então, só que o que acontece aí? Qual é o registro que eu gostaria de fazer? O arcebispo que antecedeu Dom Paulo, Dom Agnello Rossi, realmente não teve uma postura de enfrentamento com o regime. Quando, a ocasião da prisão dos dominicanos, o arcebispo era Dom Agnello Rossi. À medida que, quando Dom Paulo assume a arquidiocese em 70, finalzinho de 70, isso muda radicalmente. Dom Paulo ia pessoalmente acompanhar o julgamento deles. Todo o processo, ia visitá-los frequentemente na cadeia, só que quem vê o filme fica só com a imagem da igreja que foi omissa e não da igreja que apoiou os dominicanos, enquanto hierarquia, né? Instituição hierárquica.
E dentro dessa questão aqui, a gente já chegou a 1 hora e 7 minutos de live, a gente vai caminhando para o final, mas antes eu queria complementar uma pergunta aqui. Vocês estão pensando, eu sei que vocês estão pensando, mas eu não sei se vocês podem falar sobre isso. Um filme para dar continuidade a essa temática, para falar sobre outras figuras da Igreja Católica, e o Paulo chegou a comentar aí sobre os dois Paulos. Fala aí, Paulo, esse filme aí, Os Dois Paulos, para gente. Então, isso foi uma. Quer falar, Carlos? Não, não, é você. Peraí, vamos levar o dedo. É para lá, para lá, para lá. Vai ter É para lá. continuidade, então, para falar mais sobre teologia da libertação. Sim. Acho que a gente tem uma feliz coincidência em 2021, né? Que é em setembro a gente celebrar o centenário de duas figuras emblemáticas dentro disso tudo que a gente está conversando. A gente falou na questão dos autonomistas, e eu acho que tem essas duas figuras, talvez, olha, é difícil encontrar quem trabalhou tanto a autonomia popular como esses dois. Legal. Que são Dom Paulo Evaristo Arnes e o Paulo Freire. E os dois celebram o centenário no mês de setembro. Então, a gente quer, de fato, pensar, produzir alguma coisa nessa linha que a gente, de fato, resgate a importância que esses mestres tiveram na formação política, social, né, e tantas gerações de militantes que foram influenciadas e continuam sendo, né, porque Dom Paulo e Paulo Freire são figuras que viverão eternamente, não tenho dúvida disso. Eles sempre estarão presentes na nossa caminhada. Legal. Então, eu já vou colocar o Pedrini aqui em movimento para as suas funções de produtor e já vou dar a ideia de, já tem aí o Simpro de Guarulhos, viu, Pedrini? Para abrir o... Opa, se assustou, Pedrini? Não, se assustou, foi embora, digo, não, para começar a solicitar algumas contribuições, apoios, já temos aí, com certeza, o Simpro Guarulhos vai estar com a gente. Já estamos em pré-produção desse trabalho, já tivemos várias reuniões virtuais, estamos no processo de pesquisa, estou lendo muito nesse momento sobre Paulo Freire, tem uma equipe também produzindo, basicamente um trabalho um pouco, com uma equipe um pouco maior, e a gente vai tentar assim, um apoio maior, assim como para ter um fôlego de nos dedicarmos mais ativamente ao projeto. Pedrini voltou, não sei se ele escutou o que eu falei, mas... Mas legal. Eu acho que é importante o convite aqui às entidades sindicais, aos movimentos sociais, para que apoiem, né, o cinema independente. Aí essa produção, esse filme que vocês já estão iniciando em tal produção, aí em primeira mão aí a divulgação dos dois Paulos, um importante trabalho, que com certeza o Simpro Guarulhos, a POSP Guarulhos e várias outras entidades de classe estarão no apoio desse trabalho de vocês. E para a gente ir encerrando, eu gostaria de deixar a palavra aí para que vocês deixem suas considerações finais. Paulo, muito obrigado pela participação. Simpro Guarulhos agradece aí sua contribuição. Passo a palavra, Paulo. Eu quero agradecer, Thiago. Agradecer. Sabe, galera do Simpro sabe o carinho imenso que a gente tem por vocês, o respeito. Enfim, vocês são camaradas de primeira hora. Então, é mais do que uma satisfação estar aqui, é uma obrigação, né? E acho que partilhar essa experiência com vocês foi muito gratificante. Quero agradecer, né, também a oportunidade, quero deixar isso muito claro, né, que quando a gente conversou, independente de estar envolvido diretamente com a produção do documentário, eu estaria a serviço para que ele acontecesse, né, e o Carlos me presenteou, eu considero isso um presente, de ter me convidado aí para
fazer parte da produção efetivamente, né? Mas não, com certeza não foi esse gesto que me motivou, né? Digamos que isso foi a gente se debruçou com mais intensidade sobre isso, né? Mas o nosso compromisso para que o documentário saísse não tem nada a ver diretamente com a produção do filme, né? Desde o primeiro momento falei, Carlos, o que você precisar de mim, eu estou aqui para ajudar, acho fundamental esse trabalho, assim como todos os outros, né? Eu acho que não tem um trabalho do Carlos que a gente pare para falar, porra, mas esse aqui não tem a ver, não foi relevante, não foi importante. Eles são essenciais, imprescindíveis, eu diria, como diria Brecht. O trabalho do Carlos é imprescindível para o movimento, para todo mundo que não só sonha, mas luta efetivamente para que um outro mundo não só seja possível, mas de fato ele aconteça. Então, quero agradecer publicamente aí também ao Carlos por ter nos dado essa oportunidade e acho que foi uma parceria muito feliz, né? A gente já tinha uma relação de muita proximidade, de respeito mútuo, de amizade, etc. Mas com certeza a gente tem muito o que fazer aí junto aí nessa linha de colocar o serviço do cinema, né? Digamos, construir esse cinema militante e tão necessário para dar visibilidade às questões fundamentais para o nosso povo. Então, quero, de fato, agradecer ao Simpra, agradecer ao Carlos e agradecer a todo mundo que nos acompanhou aqui, né? Acho que é fundamental as pessoas aí, várias que participaram no chat, que fizeram comentários, perguntas, enfim, agradecer e, como dizia Dom Paulo, né, a gente tem que se colocar a serviço, é isso que a gente procurou fazer e acho que esse é o grande sentido da vida. Legal, Paulo, bacana. O Guarulhos agradece a sua participação. Tamo junto, até uma próxima. Carlos, agradecer também a sua participação. Sou suspeito de falar, assim, é uma influência, assim, eu admiro muito o seu trabalho, essa ideia de mostrar o mundo visto do lado de cá, né? A globalização a partir da nossa visão dos movimentos sociais. Eu sempre penso a ideia do que o Milton Santos traz, né, da globalização como fábula, como perversidade, como possibilidade. Ela é uma fábula, a globalização como fábula é aquela que a televisão nos apresenta, né? A globalização como perversidade é essa que a gente vê ao sair nas ruas. E a globalização como possibilidade é essa da tecnologia, dos recursos audiovisuais a serviço da luta, né? A serviço dos movimentos sociais, a serviço da classe trabalhadora. E acho que, com certeza, você é uma referência que faz da câmera uma arma de transformação social. Carlos, o Simpro Guarulhos agradece a sua participação. Passo a palavra para as suas considerações finais. Bom, eu agradeço as palavras, agradeço Pedrini, agradeço de coração, não? O coração está aqui desse lado, né? Agradeço todo mundo. Essa sigla significa cair, né? Você esqueceu de dizer. Significa cair, né? Gente, vamos explicar que Clube Atlético Independiente, para quem não sabe, tem 7 Libertadores, um time argentino de futebol, porque tem gente que não sabe o que significa, né? Tá bom. Freguês de la Cadeia. É a cadeia. Freguês de la Cadeia. Então, o Pedrini falou de trabalhos que não têm a ver. Eu me lembrei de um trabalho que para muita gente, eu digo infelizmente, mas parece que não teve muito a ver, para muita gente ligada principalmente dentro do PT e as pessoas mais radicais do PT, que eu conheço muito, tenho grande apreço pela irrupção do PT na vida política do Brasil e da América Latina, né? O maior partido de social-democracia, mas muitos não gostaram deste filme que a gente fez.
A Contra-República de Curitiba, que é uma homenagem a Lula. Esse trabalho é uma homenagem ao movimento operário, representado na pessoa de Lula, do Lula histórico, do Lula do estádio 1º de Maio, Euclides, Vila Euclides, né? Daquelas grandes manifestações, mas que ao longo do tempo ele enfrentou diversos obstáculos para chegar à presidência em 2002. O que veio depois é outra história, mas que teve também uma grande possibilidade de conseguir avanços sociais, não transformações, não, claro, mas avanços sociais importantes. Mas como ele teve críticas porque tem críticas ao processo do PT, não é democracia em vertigem, né? Não podia fazer um trabalho como esse. Eu não sou do partido, não tenho milhões de reais para fazer um trabalho como aquele, né? E nem faria um trabalho como aquele, porque gostaria de colocar as críticas que a gente colocou aqui, mas é um trabalho a favor da liberdade de Lula, e foi a favor da liberdade de Lula. Então, poucas pessoas que têm uma ligação estreitíssima com o Partido dos Trabalhadores admiraram o filme. Mas a maioria, que é aquela coisa fanática, né? Eu sou totalmente contra o fanatismo na política, aqui sim, mas não na política, não, porque você perde a razão de tudo. Aqui assim, a gente perde a razão de tudo, tudo bem, a gente perde a razão no futebol, porque não vamos jamais dizer que nosso time não presta, nosso clube. Pode não prestar, mas é um amor e a gente fala chorando disso, não? Mas na política não, essa política institucional que a gente conhece não deveria ter fanatismo nenhum para poder pensar um pouco, não? E poder avançar politicamente. Estamos sempre no retrocesso, né? Pois nós saímos sempre do mesmo, do A ou do B. Mas então esse, eu queria só falar disso. E também mostrar o livro que eu falei no início, que é este aqui, O Espírito da Rebelião, um livro de contos, né? Escrito em São Paulo, são 10 contos, nos quais tem o Fêmur do Padre Anchieta, que é o livro que fala aí em Paulo Sanchini, né? Paulo Sanchini, que é um livro que vocês quiserem, podem dar um contato, eu posso enviar. E é uma homenagem justamente a pessoas como Pedrini, como Tiago, pessoas que eu conheci depois de muita resistência que eu tinha com São Paulo. Eu amo o Rio de Janeiro, morei no Rio de Janeiro, deveria estar agora no Rio, mas estou aqui. Mas eu acabei entendendo realmente o significado de São Paulo através das lutas sociais, através da história das lutas sociais, desde Piratininga e desde o pátio, né? Desde o pátio aí atrás da Praça da Sé, desde os jesuítas e todo o processo que houve lá. Me encantei com São Paulo e eu acho que esses últimos trabalhos que a gente vem fazendo são homenagens também, que dentro desse serviço do cinema militante também tem que prestar, como a igreja presta, como o jornalismo presta. A gente também, dentro desse cinema mais reduzido em quanto a recursos, mais amplo em quanto a tentativa de difusão e de inserção na vida política, a gente tenta fazer. Então, o filme do padre Júlio Lancelotti, feito com muito carinho, muito amor, aí junto com Pedrini, com todas tantas outras pessoas que ajudaram no filme, inclusive o nosso editor, que foi editado aqui, e as próprias pessoas que estavam no filme, né? Realmente é um avanço, é um degrau a mais para continuar avançando e mostrando esse país, né? Que esses países que estão dentro de um país só, que é o Brasil, né? E todas as suas lutas sociais. Então, agradeço imensamente a possibilidade de, mais uma vez, podermos difundir isso nessa possibilidade das lives, né? Que ainda estão presentes, e especialmente a Guarulhos, que algum dia gostaria de retornar, já que é uma cidade tão próxima, né? Tão Sim. próxima da Moca, aí do centro, do coração de São Paulo, Moca. E Carlos, deixa eu perguntar, para adquirir o livro, a ter acesso ao filme, você tem site, canal no YouTube, como que tá? O livro é meu telefone, está num catálogo. Eu tenho um catálogo que é La Mestiça Audiovisual, mas um nome difícil de escrever, e com minha pronúncia dificulta mais ainda. É lamestiçaaudiovisual.com.br. Aí tem a lista dos filmes, que ainda tem os DVDs, eu tenho DVD de todos os filmes ainda. Eu sou o último marinheiro do navio dos DVDs antes de afundar, eu sigo com os DVDs.
porque eu acho que ainda tem gente que gosta de ter objeto, né? Eu apresento tipo um livro, né? Uma coisa que você tocar, né? Tenho aqui. E basicamente meu telefone, se alguém quiser o livro, ainda por causa da pandemia não está a distribuição está muito estreita, está muito aquém do que eu gostaria, mas eu já levei uns 200 livros para São Paulo no lançamento, não? No dia 18 de dezembro do ano passado, o Pedrini esteve presente, e cada um comprou uma quantidade e distribuiu, né? Mas o livro está aqui, vão sair mais 200 agora, estão chegando do Piauí, uma editora de Piauí, se chama Terra Sem Amos. Terra Sem Amos. É o nome da editora de Piauí, que são companheiros. Mas é isso, que se alguém quiser, eu Legal. pode entrar em contato comigo, você pode passar meu e-mail, meu telefone, tudo, não tem problema. Pega o contato com o Paulo e procura. Legal. Carlos Obrigado. Pronzato, o Simpro Guarulhos agradece a sua participação. Muito obrigado. Agradecer aqui um agradecimento especial ao Juan. Obrigado também ao Juanito, que fez a ponte aí de toda essa prosa, desde o início lá, do apoio que o Simpro. Obrigado, Juan. E também agradecer a todos que participaram dessa live na noite de hoje e deixar o convite aqui para todos para participar da nossa próxima live, que será do dia 18/5, vai ser o Cinema de Guarulhos para o Mundo. A gente vai trazer 2 cineastas aqui da cidade de Guarulhos. Carlos, fica o convite para conhecer o trabalho do André Okuma e da Janaína Reis. Janaína conheço Janaína. Legal, estará aqui Conheci no Espaço Cultural Mané Garrincha. Isso. Que apoia nosso filme também. Um grande beijo para ela e um abraço também ao André. Legal. Obrigado. E teremos a participação do Valmir de Souza, que é diretor do Simpro Guarulhos. Então, essa live será no dia 18/5. E já também deixar o convite para a live do dia 25/5. Falaremos sobre a Bolívia. Teremos a participação de Olivério Medina e também do Edson Albertão. Vamos falar sobre a questão da Colômbia, desculpa. E a gente vai ficando por aqui, pessoal. Essa foi mais uma live Papo de Intervalo. Ela estará disponível no nosso canal do YouTube, TV Simpro Guarulhos. Não deixe de nos acompanhar no Twitter, Instagram, no Facebook. E estamos na luta, continuamos na luta aí pela educação. Sindicato é para lutar, Simpro Guarulhos. Valeu, pessoal. Uma boa noite a todos e todas. Até a próxima. Valeu, um abraço. Tudo de bom.